Vamos aqui, ó. Quem são os ransomwares? Que não são os Backstreet Boys, né? Quem são os ransomwares ou os sequestradores? Na teoria, se fala que ransomware é um trojan. Ele vai se utilizar de um cavalo de Troia para poder acessar aquele computador. E no momento que ele acessar aquele computador, ele só tem uma ação a fazer: criptografar os dados. Então ele vai impedir o acesso a documentos criptografando esses dados. Ó, ele prende os dados utilizando métodos de criptografia, certo? Ele não gera cópias de si mesmo. A ideia do ransomware é: opa, acessei aqui um computador, vou pegar os arquivos e vou criptografar. Vou avisar o usuário e vou cobrar um valor de resgate. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o cifrão no ransomware. Porque a ideia do ransomware é criptografar os dados e solicitar um valor de resgate, geralmente em criptomoeda, por ser irrastreável. Beleza? Ok. Olha uma curiosidade. Se a gente fosse tentar utilizar uma técnica chamada de força bruta, que é, vou tentar todos os métodos criptográficos que existem no planeta para tentar descriptografar esses dados que um ransomware criptografou. Porque eu não quero pagar para esse cara. Um computador normal hoje levaria 15 milhões de anos para testar todos os métodos criptográficos. Então a técnica de força bruta não é uma boa saída para descriptografar os arquivos, certo? Se eu tiver um backup dos meus arquivos, o que eu posso fazer? Eu pego esse backup e coloco no lugar daqueles arquivos que foram criptografados. Aí o backup até mitiga, né? Vai minimizar o meu prejuízo. Pô, peraí, criptografaram o meu banco de dados da minha empresa, mas eu tenho um backup de ontem à noite. Eu volto o backup de ontem à noite. Tá? Fecha aquela vulnerabilidade para que esse ransomware não entre novamente, para que esse ataque não seja feito novamente, e fecha essa vulnerabilidade e volta o backup. Ponto. Pronto, tá tudo funcionando normalmente. Beleza? Ok. E aí então o ransomware vai avisar, né, o usuário de alguma forma: ó, todos os seus arquivos foram trancados, para que haja desbloqueio do mês, acesse o arquivo tal. E aí entra lá no arquivo, ele vai dizer como é que vai ser feito esse pagamento, tá? E aí a gente tem um problema, né? Eu vou pagar para ver, tá? Eu vou pagar para ver, vou ter que pagar para ter a certeza que esse cara vai descriptografar os meus dados. Beleza? Ok. Então, visto isso, vamos aqui para a questãozinha 25. O tipo de malware caracterizado por tornar inacessíveis os dados de usuário armazenados em um equipamento por meio de criptografia, ó, até aqui está tudo certo, um tipo de malware, e que geralmente requer acesso à rede para se instalar e executar, é denominado ransomware. Perfeito. Então a questão 25 está correta sobre a ideia do conceito de ransomware. Então é um malware, é um arquivo malicioso caracterizado por tornar inacessível os dados utilizando métodos de criptografia. Beleza. Agora vamos para a questão número 29, que é onde a gente vai começar a nossa polêmica. Que daí é algo só para a Sebrasp. A 29 fala assim, ó: os arquivos do computador podem ser protegidos contra vírus do tipo ransomware. O ransomware não é um tipo de vírus, exceto para a Sebrasp. Professor, mas como assim? Assim. A Sebrasp disse que o ransomware é um tipo de vírus, bateu nessa tecla, manteve esse gabarito como correto e tocou o baile. Ah, mas ele não pode mudar, assim como aconteceu do Trojan e do vírus ali na prova do Banrisul? Pode, só que aí a gente vai ter que contar com essa boa vontade da banca de fazer essa troca correta, né? Tá? Então ela está dizendo que vírus do tipo ransomware, ou seja, existe um vírus que é do tipo ransomware. Não existe isso. O ransomware é um trojan. E aí tem uma outra situaçãozinha que também é só para a Sebrasp. Os arquivos do computador podem ser protegidos
contra, ou seja, para que o ataque não aconteça por meio da realização de backup na nuvem ou outras mídias diferentes do HD do computador. A Sebrasp também está dizendo que um método de proteção contra ransomware é fazer o backup, o que não é verdade. Eu tenho que instalar um anti-ransomware na minha máquina. O Windows Defender, por exemplo, ele é antivírus, anti-spyware e anti-ransomware no Windows 10. Então eu tenho esse cara aqui é o que vai me prevenir. O backup seria o seguinte: alguém já atacou e eu quero minimizar o meu prejuízo. Aí eu vou então resgatar o backup. Então vamos lá. Para a Sebrasp, se ela perguntar para ti se o ransomware é vírus, tu vai dizer que é. A gente tem uma base de questão aqui. E se ela disser que o backup vai proteger os teus arquivos contra esse tipo de vírus, tu vai dizer que sim também. A gente tem uma questão falando sobre isso. Eu não tenho como fugir dessa situação, porque a Sebrasp entendeu assim, ponto. E é assim que a gente vai levar. Aí tem uma outra questãozinha, que é a 61, que também é uma questãozinha polêmica. Tá? Os alunos me inquiriram nisso daí, fizeram uma aquisição, né? Professor, peraí, por que tá assim? Por que muda tanto assim, né? Aqui na 61, o erro está em outra parada. Essa questão aqui, 61, foi dada como errada pela Sebrasp, mas o erro não é por causa disso aqui, ó, o vírus do tipo ransomware. Ele vai dizer o seguinte: o ransomware é um código malicioso que executa tarefas indesejadas no computador, sendo que o ransomware só faz uma tarefa, que seria a ideia de criptografia dos dados, tá? Sem o conhecimento do usuário. E ainda assim o usuário é avisado também, né? Mesmo que no momento posterior, mas o usuário é avisado. Então vamos lá. A partir de agora, Trojan, o cavalo de Troia, não é mais vírus. E a partir de agora, ransomware é vírus. Para vocês, na prova de vocês, o que a gente tem de base hoje de sustentação, tanto num recurso administrativo quanto num recurso judicial, né, que eu tenho feito muito parecer técnico para recurso judicial, a gente tem uma prova material da própria banca dizendo que o Trojan não é mais vírus e dizendo aqui que o ransomware é um vírus, certo? Então, essas polêmicas aí a gente precisa ficar ligado porque pode aparecer na nossa prova. Vamos falar agora, vamos ver questõezinhas específicas sobre o ransomware. Questão 12. Tá? As respostas de questões específicas sobre ransomware são mais diretas. A gente vai ver que são questões que não tem tanta complexidade assim, que a gente vai trabalhar. Tá, a complexidade já passou, que seria a ideia aí do que ransomware é vírus. Essa complexidade já foi. Mas o restante a gente vai ver que é tranquilo. 12. Ó, começa aqui a questão. Ransomware é uma técnica utilizada para coletar dados de usuários por meio de mensagens de e-mail, geralmente em forma de spam. Errado. Esse aqui é um cara que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o phishing. Tá? O phishing é uma técnica utilizada para coletar dados de usuário por meio de mensagens de e-mail, geralmente em forma de spam. Por que geralmente em forma de spam que o phishing vai? A ideia do spam não está atrelada à situação de envio de e-mail em massa. A ideia do spam está conceituada sobre a ideia do envio de e-mail não autorizado pelo destinatário. Então, se eu receber um e-mail do Zezinho e eu nunca pedi para receber e-mail dele, aquilo já é spam. Porque se fosse atrelada a ideia de envio de e-mail em massa, todas as lojas e departamentos fariam. Por quê? Porque todas elas enviam e-mail em massa, só que enviam para os clientes que autorizaram receber a newsletter. Então aquilo não pode ser caracterizado em spam. Combinado? Beleza. Então, 12 aqui, errado. 21. Determinado usuário enviou o seguinte pedido de ajuda aos meninos da TI.
Estou conseguindo acessar minha estação de trabalho, mas não consigo acessar meus arquivos na pasta documentos. Quando tento acessá-los, aparece a mensagem: seus dados foram criptografados e somente eu tenho a senha de acesso. Para obter a senha de acesso, você deve transferir 0,05 bitcoins para a carteira informada abaixo. A situação hipotética precedente é exemplo do tipo de ataque, se precisa pagar, é o ransomware. Tá? Se precisa pagar, é o ransomware, então, gabarito letra B. – 22. Um tipo de malware que, ao infectar um computador, pode tanto criptografar os dados de arquivos individuais, quanto corromper algumas funções básicas, também vai corromper utilizando a criptografia, realizando uma extorsão, cuja recuperação é feita mediante algum tipo de resgate. É o ransomware, de novo, tá? Então, gabarito aqui na 22, letra D. 25. O tipo de malware caracterizado por tornar inacessíveis os dados do usuário, armazenados em um equipamento por meio de criptografia, e que geralmente requer acesso à rede. Essa aqui a gente já respondeu, né? Nas questões polêmicas. Então vamos para 29. Começa aqui a questãozinha. Os arquivos do computador podem ser protegidos contra vírus do tipo... já fizemos também a 29. Eita! A 25, a 29 e a 61. Então vamos para a 42. Eu já adiantei e falei das polêmicas, né? Na 42, a Sebrasp já foi mais razoável na ideia do ransomware. A praga virtual, a Sebrasp gosta de usar essa expressão, praga virtual, que bloqueia o computador impedindo acesso aos seus arquivos com o objetivo de exigir-se pagamento para a liberação, é conhecido como pedir o pagamento ransomware. 42, então, letra C. E a última agora dessa bateria de ransomwares, vamos para a questão de número 65. A 65 também traz uma questãozinha, uma historinha aqui, tá? Não é a mesma historinha lá do Matheus. Então vamos dar uma olhadinha na questão. Assunto: seu dispositivo está infectado e hackeado. Primeiro ele fala aqui, né? Paulo, servidor de determinado órgão público, recebeu a seguinte mensagem de e-mail corporativo. Assunto: seu dispositivo está infectado e hackeado. Oi, eu tenho más notícias para você. Há alguns meses tive acesso aos dispositivos que você usa para navegar na web. Instalei um cavalo de Troia nos sistemas operacionais de todos os dispositivos que você usa para acessar seu e-mail. Eu bloqueei os acessos aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas informações. Se bloqueou via criptografia, ransomware, tais como imposto de renda, fotos e arquivos de trabalho. Tenho acesso a todos os seus arquivos, como, por exemplo, o arquivo curriculum.docx no diretório Meus Documentos. Para comprovar, veja a última data da atualização deste arquivo. Está datado no mês de agosto deste ano. Posso publicar todos os seus dados pessoais da nuvem, incluindo os dados financeiros, e ainda deixar arquivos indisponíveis para sempre. Acho que você não quer que isso aconteça, pois será um verdadeiro desastre em sua vida. Vamos resolver assim. Você me transfere, tem um valorzinho de resgate, em Bitcoin, equivalente à taxa de câmbio no momento da transferência, e assim que a transferência for recebida, eu removerei imediatamente o vírus da sua máquina, insistindo na ideia do vírus. E devolverei o seu acesso. Minha carteira Bitcoin para pagamento é tal. Se eu descobrir que você compartilhou essa mensagem com outra pessoa ou avisou a polícia, destruirei seus arquivos e sua privacidade financeira para sempre, e todos os seus dados se tornarão públicos. Infere-se no e-mail apresentado, especialmente do trecho: eu bloqueei o acesso aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas informações, tais como imposto de renda,
fotos e arquivos de trabalho, que se trata um ataque por Trojan, o qual é um programa que, além de executar as funções para as quais aparentemente foi projetado, torna inacessíveis os dados armazenados sem o conhecimento do usuário. Está errada essa questão 65. Mesmo que falasse que o ransomware é um Trojan, não é todo Trojan que torna inacessível os dados armazenados. Certo? Então aqui ele deveria de citar expressamente o nosso amiguinho ransomware para poder validar essa questão, tá? Aí citando o ransomware ali, aí tudo bem, aí essa questão estaria corretíssima. Fechou, encerramos a parte de ransomware, agora vamos entrar na ideia do phishing. Vamos lá. O que seria o phishing scam, ou o esquema de pescaria? A ideia do phishing scam é roubar dados pessoais. Então, o objetivo do phishing é esse aqui, obter dados pessoais. O nome que se chama esquema de pescaria é que o usuário vai tentar pescar, trazer para ele, o atacante, né, alguns dados importantes do usuário. Utiliza engenharia social. Por quê? Porque usa esses métodos aqui. Eu tentei lembrar dessa palavrinha lá no início da aula e não consegui. Método de indução e persuasão. Então, vai utilizar de algum recurso que vai mexer com os sentimentos do usuário para que o usuário tenha motivos para clicar sobre aquele link. Então, a gente recebe um e-mail desse daqui e vocês vão perceber que os atacantes não são tansos, eles mandam e-mails ou do Banco do Brasil ou da Caixa, porque maior número de pessoas que têm acesso à conta de banco tem acesso à conta de banco do Banco do Brasil ou da Caixa. Só que já de cara, olhando lá em cima, e eu sei que no meio desse rolo, com medo, o usuário não olha lá em cima nas propriedades do e-mail. Mas se olhar lá em cima já dá para matar a questão. bbmail.net não é o domínio do Banco do Brasil. Mas beleza, segue o baile. Tu recebe um e-mail e tá ali, ó, te dando um susto, né? Nosso sistema de segurança detectou atividade suspeita em sua conta e será necessário atualizar a adesão de segurança. Aí ele ainda traz aqui um mapa, ó, do que está atualizado e o que não está atualizado. E te pede para clicar sobre esse link. Tu clicou sobre o link, é direcionado para um site que parece ser o site do Banco do Brasil. Tu olha assim, cara, tem a logo do Banco do Brasil, a fonte é igual, eu vou digitar minha agência, minha conta, minha senha e vou pedir para entrar aqui no site do Banco do Brasil para ver o que está acontecendo com o meu gerenciador financeiro. Aí tu clica em entrar, não dá. Aí tu faz de novo, né? 3 vezes para garantir para o atacante que aqueles dados realmente são teus. E aí, do nada, tu se toca de olhar lá em cima e ver que o endereço não é do Banco do Brasil e que, inclusive, não tem o cadeadozinho ali do lado da URL. Tá? Então, aqui acontece o phishing scam. Até então, aquele e-mail que foi mandado para ti, aquilo ali é chamado de engenharia social. Então, seria uma forma de te induzir, te persuadir a clicar sobre um link. Clicou sobre um link, é enviado aqui para o site, e aqui no site, então, eles vão capturar os seus dados pessoais. Vamos ver, então, a primeira questãozinha sobre phishing, questão de número 5. Vai lá, questãozinha de número 5. Assinale a opção que corresponde ao tipo de fraude em que, por meio de link recebido por e-mail, um usuário acessa uma página falsa na internet, sem saber da sua falsidade, e nela digita as informações pessoais, como senha ou dados de cartão de crédito, gabarito, então letra D. Falou da ideia de receber por e-mail engenharia social. Recebeu por e-mail, foi para um site onde digitou dados, phishing e scam. Gabarito da 5, então, letra D. Vamos para a 14.
Questãozinha 14. Começa aqui, ó. O phishing é uma técnica explorada por um invasor que tenta obter o endereço IP do usuário para enviar uma quantidade volumosa de requisições e aumentar o consumo da banda. Não, o phishing vai coletar dados pessoais. Aqui a gente pode ter um tipo de ataque conhecido como bot. O bot seria um worm que ele vai ficar gerando cópias de si mesmo dentro da rede. Em cada máquina que ele infectar, ele vai assumir o controle daquela máquina. E daí é muito comum criar uma rede de bots, a botnet, onde eu vou ter controle sobre 5.000 máquinas dentro de uma rede e eu vou digitar um comando para acessar o site da Sebrasp, por exemplo. O site da Sebrasp não está acostumado com esse fluxo de informações e desativa por questão de segurança. Então esse seria um ataque chamado de ataque DDoS, um ataque de negação de serviço distribuída, tá? Onde vários, acho que eu tenho até um slidezinho aqui, ó, onde vários computadores acessam uma determinada plataforma. Ela não está preparada para isso, puff, é desligado, tá? Isso acontece, por exemplo, quando vocês forem ver o gabarito lá da prova de vocês. No dia que sair o gabarito, a galera fica lá no F5, 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 e aí o site cai. Por quê? Porque não está acostumado com essa quantidade de requisições, ok? Então, a 14 aqui, o phishing não vai obter o endereço IP da pessoa. A pessoa é que vai digitar dados pessoais. Eu já recebi alguns desses phishings, e às vezes eu, não tem nada para fazer, vou entrar aqui e vou digitar dados que não tem nada a ver, só para ver se o cara, né, fica feliz lá do outro lado. Eu tenho 3 vezes 3 dados diferentes, e o cara entende que quem está do lado de cá conhece um pouquinho mais. Questão 24. Phishing é um tipo de invasão, já está errado, porque não é um tipo de invasão. Mediante o uso de software malicioso, que torna inacessíveis os dados armazenados no equipamento invadido, geralmente usando criptografia, no qual o agente invasor exige o pagamento de resgate para restabelecer o acesso aos usuários afetados. Não, né? Aqui a gente acabou de ver que a ideia é um carinha chamado de ransomware. O phishing, então, não é uma técnica de invasão. Gabarito 24, letra E, de errado. Questão 28. É a próxima aqui do nosso controlezinho. Tranquilo aí, Vitória? Tudo certo? Tá em Floripa? Ou melhor, você é de Floripa, né? Porque aqui tá um frio do caramba. Até para quem me conhece, se eu falar, eu tava com o ar quente ligado aqui. Onde eu tô aqui, nessa regiãozinha aqui do centro, é bem gelado. Aqui tá bem frio, né? Não sei se tu é de Floripa ou tu é de fora, mas aqui tá bem frio. Curitiba, né? Então Curitiba é mais frio ainda, né? Imagina, aí tá mais frio ainda. Curitiba eu fui num 7 de setembro, foi bem no dia que o Bolsonaro tomou a facada. A gente foi para Curitiba com um casal de amigos que tem casa lá em Curitiba. Cara, aí é frio, bicho. Porra, lá eu lembro que a gente saiu para dar uma volta com aquele ônibus que é aberto em cima. Meu Deus, um frio do caramba. E aí, meio-dia, pá, um calorão. Aí depois, final da tarde, de novo, um frio. Mas é uma cidade maravilhosa, né? Curitiba é muito massa. Vamos lá, questão 28. Na computação, um tipo de ataque cibernético que, por meio do envio de e-mail de atividade aparentemente válida, usa engenharia social, com links maliciosos, induz o destinatário a digitar senhas ou oferecer dados pessoais. É chamado de phishing. Então não tem erro, vocês vão ver que a banca vai ficar com esses caras aqui, ransomware, trojan, phishing, não sei o que, não sei o que. E aí, hora vai ser ransomware, hora vai ser phishing, hora vai ser backdoor. Professor, o que é o backdoor? O backdoor é um tipo de malware que eu vou instalar depois que eu conseguir invadir um sistema.
Então eu invadi um sistema a partir de uma vulnerabilidade. Eu instalo um backdoor lá para ele abrir uma outra vulnerabilidade. Porque por essa que eu entrei, o pessoal de redes vai perceber qual foi a vulnerabilidade e vai fechar. E o backdoor está lá para abrir uma nova vulnerabilidade, para que eu possa retornar por essa nova vulnerabilidade. Por isso, porta dos fundos. Tá? Seria uma ideia de, já acessei o sistema e agora ele vai abrir uma nova vulnerabilidade. Então, gabarito da 28, letra E. Beleza, o nosso último bloco de estudos aqui, a gente vai trabalhar com as ferramentas de segurança. Já trabalhamos com uma dessas ferramentas de segurança, que é o Firewall, e agora a gente vai trabalhar aqui com uma outra ferramenta de segurança, que é o antivírus. Tá? Então, o